O efeito hipnótico do sexo auditivo. Usando o poder das palavras para quebrar a programação social de uma mulher. Neste capítulo, vou ensinar você a usar todo o conhecimento e sabedoria que ofereci até aqui, e também a iluminar como usar o poder de certas palavras e frases, além das suas habilidades gerais de conversação, para derrubar a guardiã psicológica de uma mulher, também conhecida como sua programação social. Quero que você aprenda a superar as justificativas que uma mulher usa para resistir ao sexo mutuamente prazeroso. No capítulo 1, eu ensinei que o maior obstáculo que geralmente fica entre você e o desejo de uma mulher de corresponder plenamente aos seus desejos e interesses sexuais é a programação social dela. No capítulo 2, expliquei por que muitas mulheres agem como se estivessem ofendidas com linguagem eroticamente explícita e consideram conversas sexualmente provocativas como desrespeitosas, mesmo que, no fundo, muitas delas fiquem muito excitadas. Deixe-me deixar isso claro, eu não sou totalmente contra a ideia de programação social. Se homens e mulheres não seguissem a maioria das normas, regras, leis e diretrizes sociais, muitos membros da sociedade se tornariam extremamente rebeldes, o caos se instalaria e o crime provavelmente aumentaria exponencialmente. Comportamentos impulsivos poderiam gerar consequências duras ou até fatais para muitos. Eu me lembro de assistir a um filme B, em que o enredo principal girava em torno de uma substância estrangeira que contaminava a comida e a água de uma cidade. Um dos principais efeitos dessa substância era fazer com que homens e mulheres ignorassem temporária ou indefinidamente sua programação social e se entregassem aos seus desejos crus e impulsos emocionais. Do lado leve, os personagens do filme transavam como loucos a qualquer hora e em qualquer lugar. Eles simplesmente não se importavam. Do lado mais pesado, alguns homens e mulheres cometiam assassinatos sempre que alguém os irritava, e o impulso de retaliar de forma homicida tomava conta. No capítulo 2, também ensinei que nem todas as mulheres são igualmente receptivas ao mesmo tipo de sexo. Mulheres que são 5 torcem o nariz para sexo antes do casamento ou, no mínimo, são muito desinteressadas ou indiferentes ao prazer sexual e ao orgasmo. Mulheres que são 4 gostam de sexo, mas preferem desfrutá-lo apenas no contexto de um relacionamento monogâmico de longo prazo, do tipo namorado-namorada. Mulheres que são 3 se entregam a sexo casual, mas são muito seletivas quanto aos parceiros. Mulheres que são 2 são muito safadas e adoram episódios frequentes de sexo casual, mas também são muito dúplices sexualmente, e geralmente tentam se apresentar como 3, 4 ou 5. Por fim, mulheres que são 1 são extremamente safadas e até muito promíscuas, e não ligam a mínima para quem as critica ou julga por isso. Se você é um homem lendo isso, o objetivo deste livro é ajudar você com mulheres que são 2 e 3, ou, se você busca um relacionamento longo e emocionalmente profundo com uma mulher, com mulheres que são 4. Há 99,99% de chance de este livro não oferecer nenhuma ajuda com mulheres que são verdadeiras 5, e você realmente não precisa de ajuda com mulheres que são 1. As 1 geralmente transam com você rapidinho ou não transam. No capítulo 3, enfatizei a importância da confiança ousada e sem medo, além da importância de manter contato visual confiante e direto com as mulheres, e aprender a ser indiferente às opiniões, expectativas e críticas subjetivas e insultos dos outros. Também discuti a ideia de que, às vezes, fazer uma mulher se sentir confortável é superestimado e até prejudicial. Finalmente, no capítulo 4, falei sobre o fato de que a maioria das mulheres é muito variada e dividida em relação ao que as excita sexualmente em um homem versus o que as desanima. Continuei explicando como a maioria dos homens e mulheres na sociedade tende a agrupar todas as atividades sexuais em 3 categorias gerais: normal, safada e pervertida. Também expliquei que você não pode superintelectualizar o desenvolvimento da química sexual de curto ou longo prazo. E terminei descrevendo alguns dos sinais mais proeminentes de linguagem corporal que as mulheres tendem a exibir quando estão na companhia de um homem por quem se sentem romanticamente ou sexualmente atraídas.
Meu objetivo principal neste capítulo é ensinar como você pode pegar todo o conhecimento, sabedoria e conselhos dos primeiros 4 capítulos e combiná-los com a ferramenta mais importante, útil e poderosa da sedução verbal: o poder erótico da sua voz, das suas palavras e das suas habilidades gerais de conversação. Você já escutou uma música e ela te deixou super animado e energizado, ou te deixou muito triste e reflexivo? Como isso acontece? Afinal, são só palavras e música, certo? Você já escutou um comediante e as piadas e histórias engraçadas dele te fizeram rir tanto que sua barriga doeu ou você ficou sem fôlego? Como isso acontece? Afinal, são só histórias com palavras engraçadas e timing cômico, certo? Você já teve outro cara num bar ou numa festa falando merda pra você, e no segundo seguinte você já estava pronto pra dar um soco na cara dele? Como isso acontece? Afinal, ele só estava expressando palavras antagônicas e provocadoras, certo? Acho que você já entendeu o ponto. As palavras de outra pessoa podem ter um efeito profundo no nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas emoções e nossas reações perante os outros. Você sabia que eu já fiz uma mulher ter orgasmo? Não uma, não 2, não 3 vezes, mas 7 vezes, em aproximadamente 3 horas? Com a penetração lenta e longa do meu pau durante o sexo? Adoraria dizer que sim, mas não. Com o calor úmido da minha língua durante o sexo oral? Sou bem bom em dar prazer oral às mulheres, mas não. Acredite ou não, só com o poder das minhas palavras. Isso mesmo, sexo por telefone. Isso representa o incrível poder do sexo auditivo. Hã? Sexo auditivo? O que é sexo auditivo? Para quem não está familiarizado com o termo, aural, auditivo, é para o ouvido o que é verbal para a boca. Outro termo semelhante a aural é auditivo. Os dois termos têm pequenas diferenças de definição e conotação, mas a maioria usa os dois de forma intercambiável. Por exemplo, se sua ex-namorada te desse uma fita de áudio de vocês dois transando e ouvir aquela fita te fizesse se masturbar até o orgasmo, você estaria praticando uma forma de sexo oral ou auditivo. A mesma coisa com sexo por telefone. O interessante é que eu já vivi cenários bem safados por telefone que nunca vivi pessoalmente. Por exemplo, eu já fiz sexo por telefone com 3 irmãs atraentes em um único mês. Eu já tive até 4 mulheres se masturbando para mim ao mesmo tempo por telefone. 2 mulheres em um quarto se masturbando, uma em outro quarto e uma quarta em mais um quarto, todas na mesma ligação, em uma única conversa. Foi muito quente e safado. Não estou destacando esses casos tanto para me gabar, mas para mostrar que quando você combina o poder erótico das suas palavras, da sua voz e das suas habilidades de conversação com os pensamentos eróticos e as visualizações eróticas que acontecem na mente de uma mulher, você consegue deixá-la tão molhada e excitada que ela vai querer ou transar fisicamente com você imediatamente ou, no mínimo, curtir um episódio de sexo por telefone e se dar prazer, masturbação, com você até chegar ao orgasmo. Regra de sedução verbal número 7. Nenhum pensamento, fantasia ou visualização criado na sua mente jamais conseguirá deixar uma mulher mais excitada sexualmente do que um pensamento, fantasia ou visualização que ela entretém na própria mente dela. Pense na sua voz como o piloto, suas palavras como o gás e a mente e a imaginação da mulher como o forno. Quase todas as mulheres que eu seduzi para fazer sexo físico ou sexo por telefone comigo foi graças ao meu talento para falar sacanagem e minhas habilidades gerais de sedução verbal que levaram ao sucesso. A grande maioria das minhas ex-amantes e ex-parceiras de sexo por telefone me classificou como o homem mais eroticamente verbal com quem elas já interagiram. Como mencionei antes, meu amor por falar sacanagem com mulheres começou alguns meses depois que assisti ao clássico pornô de 1980, apropriadamente intitulado Talk Dirty to Me. 2 ou 3 anos depois, fizeram uma sequência chamada Talk Dirty to Me Part 2,
O falecido astro pornô John Leslie interpretava um mulherengo preguiçoso chamado Jack, que tinha o dom de levar mulheres para a cama, muitas vezes no mesmo dia em que as conhecia, sendo ousado, provocativo, ultra confiante e eroticamente explícito com suas palavras nas conversas com as mulheres que encontrava nos 2 filmes. Basicamente, o que eu fiz foi emular a linguagem corporal de Jack, seu estilo de conversação, sua atitude e comportamento e sua ousadia e honestidade direta com as mulheres na vida real. E, para minha agradável surpresa, comecei a viver na vida real o mesmo tipo de seduções rápidas e alucinantes que o personagem fictício Jack vivia no filme. Houve vezes em que eu conhecia uma mulher, digamos, às 20 horas, e às 20h30 aquela nova conhecida já estava me chupando ou nós estávamos transando. Provavelmente as seduções mais interessantes e satisfatórias para o ego foram aquelas em que eu conhecia uma mulher, exibia o comportamento modo 1, falava sacanagem com ela e inicialmente aquela mulher tinha uma reação muito adversa e aparentemente raivosa. Para quem estava assistindo, parecia que eu tinha sido rejeitado de forma dura e abrupta. Alguns amigos diziam, pô, você se fudeu feio. Então, em muitíssimos casos, algo interessante acontecia. Um bom número daquelas mesmas mulheres que me rejeitaram inicialmente acabava entrando em contato comigo de novo, às vezes dias depois, outras vezes semanas depois, e em alguns casos, meses ou até mais de um ano depois. E com certeza acabávamos transando. Isso me fascinava. Quando eu abordava mulheres de forma mais básica, convencional e não provocativa, ou seja, comportamento modo 2, raramente uma mulher tinha uma mudança de ideia em relação ao interesse romântico ou sexual por mim. Se a mulher estava interessada, ela correspondia. Se não estava, ela me rejeitava. Com as interações modo 1, era diferente. Então eu perguntava às mulheres, às vezes enquanto estávamos transando, por que você agiu como uma puritana fria comigo quando te abordei pela primeira vez, só para depois me ligar 2 semanas mais tarde? Você disse que minha conversa sacana XXX era grosseira e desrespeitosa. Por que a mudança de atitude? As mulheres tinham respostas diferentes, mas a grande maioria expressava os mesmos sentimentos usando palavras ligeiramente diferentes. Uma mulher com quem transei e que havia me rejeitado inicialmente disse: "Bem, quando você me abordou e começou a falar comigo de forma sem censura, sexualmente provocativa, isso me fez pensar que você achava que eu era uma vadia ou uma putinha safada, e isso me desligou. Mas, correndo o risco de me contradizer, suas palavras também me excitaram. Nunca tive um homem corajoso o suficiente para falar comigo daquele jeito. Depois, eu me vi intrigada pela sua confiança e audácia. Quando falei em Londres, em novembro de 2010, contei aos homens da plateia sobre uma vez em que abordei uma mulher, exibi o comportamento modo 1 e usei muita linguagem pornográfica e bem pesada com ela. Na hora, ela me criticou duramente. Essa mulher me chamou de idiota e babaca. Adivinha o que eu descobri alguns dias depois, por meio de uma amiga dela, que era minha amiga? Essa mesma mulher que me insultou acabou se masturbando naquela mesma noite, pensando em como eu a abordei. Pouca coisa me surpreende com o modo 1, mas na época isso me surpreendeu um pouco. Eu fiquei tipo, sai fora, você tá falando sério? Minha amiga disse, é sério, ela me contou outro dia. Disse que você a deixou tão quente, tão molhada, com sua conversa ousada e linguagem bem pornográfica, que ela se masturbou mais tarde naquela noite. É exatamente esse tipo de comportamento que faz muitos homens coçarem a cabeça e comentarem coisas como: mulheres são tão confusas pra caramba, elas exibem tanto comportamento hipócrita, inconsistente e claramente contraditório. Nunca consigo entender as mulheres. Bem, rapaziada, eu entendo as mulheres. Não vou dizer que tem uma explicação válida para todos os aspectos do comportamento feminino, porque, acredite, elas também me deixam confuso ou frustrado às vezes. Mas entendo a maior parte do comportamento delas no que diz respeito a sexo e sedução. Muita coisa volta ao que falei no capítulo 1 e no capítulo 2.
As mulheres não são naturalmente desligadas por conversas sexualmente provocativas com homens que incluem linguagem eroticamente explícita. Elas foram condicionadas socialmente e lavadas o cérebro para ficarem desligadas por esse tipo de conversa. Há uma diferença entre as duas coisas, uma diferença enorme. Há uma grande diferença entre eu ter uma aversão natural a cookies e sorvete e eu ter um grupo de médicos e especialistas em nutrição e fitness lavando meu cérebro e programando minha mente ao longo de dias, semanas, meses ou anos para acreditar que cookies e sorvete vão levar à obesidade e ao diabetes. Muitas mulheres foram lavadas o cérebro para acreditar que sua vagina e sua companhia sexual são uma forma de moeda, como o dinheiro. Muitas mães e pais ensinam às filhas que se um homem não estiver disposto a cuidar de você financeiramente e não estiver disposto a abrir mão de transar com outras mulheres para ficar com você, então ele não é um homem desejável para sexo, de jeito nenhum. Muitas mulheres na sociedade seguem esse conselho e aderem a esse tipo de programação social. Algumas levam o conselho um passo adiante e acabam se tornando escaladoras sociais e caçadoras de ouro. Elas basicamente oferecem sua companhia romântica ou sexual a um homem de status e recursos. Semelhante a uma garota de programa ou acompanhante erótica, elas buscam trocar sua companhia sexual por segurança financeira e favores pelo maior valor de mercado possível. Nos casos em que as mulheres não trocam sexo por dinheiro, elas trocam por um compromisso expresso de monogamia por parte do homem. Se você parar de foder outras mulheres, eu deixo você me foder, é a atitude subjacente de muitas mulheres. Um problema. Os desejos crus e impulsos emocionais de uma mulher nem sempre cooperam com a lavagem cerebral dela, seu comportamento aprendido e sua programação social. As mulheres podem ser tão impulsivas quanto os homens. Por que você acha que a maioria das dietas falha? Você pode ler livro após livro dizendo: sorvete e cookies vão te engordar, sorvete e cookies vão aumentar seu colesterol, sorvete e cookies vão causar diabetes. O fundo da questão é: se sua mente subconsciente já experimentou o prazer do sorvete e dos cookies e associa essa experiência ao prazer, adivinha? Há 80–90% de chance de você ceder à tentação de comer seu sorvete favorito e seus cookies favoritos. Mais uma vez, eu não sou psicólogo licenciado, mas sei um pouco sobre como a mente funciona. Sua mente consciente é a guardiã da sua mente. É o quartel-general de todo o seu comportamento aprendido e da sua programação social. A parte consciente da sua mente avalia comportamentos e experiências pela perspectiva de certo versus errado, legal versus ilegal, apropriado versus inapropriado, ético versus antiético, saudável versus não saudável, seguro versus perigoso, etc. Sempre que você pensa bastante antes de fazer algo, você está usando sua mente consciente. A mente consciente tende a sempre pesar os prós e contras das suas ações antes de você exibir a maioria das formas de comportamento. Sua mente subconsciente. A parte piloto automático da sua mente. É o lar de todos os seus desejos crus, impulsos emocionais e hábitos enraizados. A parte subconsciente da sua mente avalia comportamentos e experiências pela perspectiva de prazeroso versus doloroso, empolgante versus chato, satisfatório versus frustrante, divertido versus tedioso, rápido e fácil versus longo e árduo, e assim por diante. As decisões mais fáceis que você tomará na vida como ser humano serão aquelas em que sua mente consciente e sua mente subconsciente estiverem alinhadas. Se sua mente consciente diz: essa decisão é a coisa certa a fazer, e sua mente subconsciente diz: essa decisão vai resultar em prazer e divertimento, é quando você toma a decisão sem pensar muito. Da mesma forma, se sua mente consciente diz: o que você está prestes a fazer é antiético, e sua mente subconsciente diz: o que você está prestes a fazer vai resultar em muita dor, então você vai evitar facilmente a atividade em questão.
As decisões complicadas acontecem quando sua mente consciente e subconsciente colidem. Quando um comportamento é a coisa certa a fazer, mas vai resultar em tédio ou frustração. Quando uma atividade vai te dar prazer, mas também vai fazer você se sentir como se tivesse feito algo inapropriado, que fará os outros te repreenderem. Eu já aludi a isso nos capítulos 1 e 2, mas vou repetir. A grande maioria das mulheres na sociedade é sexualmente conflituosa. De um lado, a mente consciente e a programação social delas dizem para evitar qualquer forma de sexo que possa resultar em vergonha, crítica, arrependimento, gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível. Por outro lado, a mente subconsciente de uma mulher não dá a mínima para toda essa baboseira mencionada. Tudo o que ela se importa é: transar com esse homem vai ser divertido, prazeroso e cheio de orgasmos satisfatórios? Pense nisso. Quando você já se sentiu atraído por um comportamento, atividade ou experiência que você percebia como chato, tedioso, frustrante ou doloroso? Muito raramente, se é que alguma vez. O guru de autoajuda Tony Robbins fala com mais detalhes sobre isso em alguns de seus livros. Robbins diz, parafraseando, que uma das razões pelas quais homens e mulheres têm bons hábitos e maus hábitos é porque a maioria dos maus hábitos está enraizada na mente subconsciente e é associada subconscientemente a algum grau de prazer, diversão e satisfação. Voltando à minha analogia de sorvete e cookies, você não come sorvete e cookies porque esses alimentos são saudáveis e cheios de nutrição útil. Você come porque eles têm um gosto bom e dão prazer às suas papilas gustativas. Existem apenas cerca de 4 tipos de mulheres que vão ficar genuinamente desligadas quando você tentar envolvê-las em uma conversa sexualmente provocativa e eroticamente explícita. Mulheres que nunca transaram antes, virgens, mulheres que tiveram uma experiência sexual ruim, mulheres que são lésbicas convictas ou simplesmente não se sentem atraídas por você. Mulheres que são caçadoras de ouro de alto nível. Se uma mulher já experimentou prazer e satisfação sexual antes, e o número de experiências prazerosas supera em muito as não tão prazerosas, e ela tem pelo menos um pequeno grau de atração por você, então você consegue deixá-la molhada usando o poder da sedução verbal e do sexo auditivo. Vamos falar de sexo por telefone. A maioria das mulheres que ouviu meu podcast de temática adulta, The Erotic Conversationalist, já me ouviu falar sobre algumas das minhas experiências de sexo por telefone com mulheres. Eu raramente tive uma mulher rejeitando minha tentativa de envolvê-la em uma conversa sexualmente provocativa ou eroticamente explícita por telefone. Raramente. Eu estimaria que não menos que 17 em cada 20 mulheres que tentei envolver entusiasticamente em uma conversa sexualmente provocativa por telefone e fazer com que se abrissem sobre seus desejos, preferências, experiências e fantasias sexuais, geralmente concordaram. E eu diria que não menos que 12 dessas 17 acabaram se masturbando até o orgasmo antes do fim da ligação. Acredite ou não, quando eu estava no final dos meus 20 anos, eu realmente odiava sexo por telefone. Eu havia ligado para algumas linhas de sexo por telefone do tipo 1-900 anunciadas, mas todas as mulheres soavam falsas, artificiais e com roteiro. Todas pareciam atrizes ruins de filme B sem talento. A primeira vez que realmente comecei a me excitar com sexo por telefone foi por volta de 1992 ou 1993. Uma ex-namorada minha me introduziu nisso por causa da distância entre nós. Passávamos horas ao telefone relembrando nossos episódios passados de sexo quente e safado, e quase sempre terminávamos nos masturbando até o orgasmo no final de cada ligação. No começo, eu achava que só conseguiria deixar molhadas as mulheres que eu conhecia pessoalmente e com quem já havia transado. Cara, como eu me subestimei. Logo, eu conhecia e conversava com uma mulher uma vez pessoalmente e então, na primeira ou segunda ligação, eu já as tinha se masturbando até o orgasmo. Lentamente, mas com certeza, comecei a entender plenamente o poder das minhas palavras e da minha voz. Não me entenda mal, eu amo penetração tanto quanto qualquer homem na Terra.
mas provavelmente aprendi mais sobre a sensualidade das mulheres com meus episódios de sexo por telefone do que com a maioria dos meus encontros sexuais físicos. Eu definitivamente aprendi mais sobre o que é preciso para seduzir verbalmente as mulheres e levá-las ao ponto mais alto de excitação sexual. Quais são algumas das coisas que aprendi sobre as mulheres com minhas muitas conversas de sexo por telefone? Muitas mulheres se sentem pressionadas por amigos, família e pela sociedade em geral a se comportarem como uma garota inocente, saudável e semi-puritana. A realidade é que muitas mulheres querem experimentar sexo selvagem e safado, pelo menos algumas vezes, tanto quanto os homens. Muitas mulheres entram em relacionamentos monogâmicos de longo prazo ou se casam para poder liberar seu lado safado, mas muitos de seus companheiros românticos e maridos fazem exatamente o oposto. Muitas mulheres me contaram que vários de seus ex-namorados e ex-maridos eram puritanos chatos na cama ou desinteressados em sexo. Mesmo mulheres que adoram se sentir poderosas e dominadoras na carreira ou em outras organizações, querem se tornar muito submissas para os homens na cama e querem ser eroticamente dominadas. Muitas mulheres disseram que vários dos homens mais bem dotados foram alguns dos piores parceiros sexuais. E, por outro lado, muitos dos homens com pênis médio ou ligeiramente acima da média foram alguns dos melhores amantes. Muitas mulheres pensam em fazer um homenagem, um homem e duas mulheres, ou dois homens e uma mulher, tanto quanto ou mais do que muitos homens. Quando se trata de excitação sexual, a maioria dos homens é como micro-ondas e a maioria das mulheres é como panela de pressão lenta. As mulheres adoram homens pacientes o suficiente para dedicar tempo e garantir que elas cheguem ao ponto mais alto de excitação antes de penetrar. Muitas mulheres sentem que se esforçam muito mais para aprender e entender o que agrada sexualmente um homem do que o contrário. Um número alto de mulheres vê a maioria dos homens como amantes egoístas, o que as deixa insatisfeitas na cama. É por isso que muitas dependem de vibradores, dildos e outros brinquedos sexuais para satisfação. A maioria das mulheres não se importa em compartilhar um homem com outra mulher e fazer sexo casual, desde que o homem seja direto e honesto sobre suas intenções desde o início. As mulheres odeiam homens que as fazem se sentir como namorada e demoram para criar um vínculo emocional, quando na verdade só querem sexo de curto prazo ou não monogâmico, casual. Mais mulheres já tiveram pelo menos uma experiência bissexual com outra mulher do que a maioria dos homens imagina, e mantém muitos pensamentos, desejos e fantasias bissexuais. Como aludi em um capítulo anterior, muitas mulheres viveram seu sexo mais selvagem, safado e louco com homens que eram estranhos e novos conhecidos, em vez de com maridos, namorados e parceiros de longo prazo e familiares. Esta lista de insights poderia continuar. Em resumo, aprendi que, de certa forma, as mulheres são iguais aos homens no que as excita sexualmente, mas em outras áreas relacionadas ao sexo, as mulheres são 180 graus diferentes dos homens. Sabe o que eu aprendi de verdade ao longo da vida? Que muito poucas mulheres são aquelas puritanas de verdade quando a porta do quarto fecha. Eu já falei isso lá no começo do livro. As verdadeiras 5 na sociedade são raríssimas, cara. A grande maioria das mulheres que eu conheci e conversei na vida são 2, 3 ou 4. A verdade é que a maioria delas é bem aberta de mente, tem um espírito livre e é eroticamente desinibida pra caralho em algum nível. O problema é que elas vivem com medo pra cacete de serem chamadas de vadia, puta ou safada promíscua. Por isso, a grande maioria guarda esse lado mais safado bem guardadinho, até encontrar um homem em quem ela confie de verdade, alguém que não vai julgá-la por ser quem ela realmente é na intimidade. Como você pode aprender a quebrar as fachadas puritanas falsas das mulheres? Como pode melhorar o uso de certas palavras e frases com as mulheres, de forma que crie pensamentos e visualizações eróticas poderosas na mente delas? Preste atenção nas minhas próximas dicas.
Dedique tempo para desenvolver uma voz calma, relaxada e suave. Você tem um pequeno gravador digital? Se tiver, ótimo. Se não, saia e invista em um. Depois, comece simplesmente a gravar você mesmo falando. Finja que está abordando uma mulher pela primeira vez e iniciando uma conversa com ela. Reproduza para si mesmo. Como você acha que soa? Sua voz parece picada, nervosa, sem confiança, efeminada, tensa ou estressada? Se algum desses adjetivos descreve sua voz, significa que o tom e a qualidade geral da sua voz precisam melhorar. Isso vai parecer uma sugestão estranha, mas quero que você assista a um filme pornô muito, muito bom. Um que realmente te excite. Comece a se masturbar. Agora, quando estiver no seu ponto mais alto de excitação, pegue seu gravador digital. Comece a gravar você mesmo. Mais uma vez, finja que está abordando uma mulher e iniciando uma conversa com ela. Reproduza para si mesmo. Você nota alguma diferença? Aposto que você vai notar uma diferença entre sua voz masturbatória e sua voz não masturbatória. Você vai soar mais relaxado. Não curte filmes pornô ou masturbação? Aqui vai um método alternativo. Pense em uma fantasia sexual bem safada ou em uma experiência sexual bem safada do seu passado. Alguns minutos pensando em uma delas, diga para si mesmo: "Oh". Diga essa palavra com uma voz muito calma, relaxada e em volume baixo. Continue repetindo essa única palavra várias e várias vezes em um volume pouco acima de um sussurro. Oh. Ao longo de dias, semanas e meses, sua voz vai ficar mais suave e sedutora. Essa será a primeira ferramenta no seu arsenal para a sedução verbal. Uma voz calma, relaxada, suave e sedutora leva a um alto grau de influência persuasiva com as mulheres. Quase todas as mulheres com quem fiz sexo por telefone prazeroso, e também a maioria das mulheres com quem fiz sexo físico prazeroso, me disseram que minha voz era a qualidade número 1 em mim que as excitava sexualmente. Houve pelo menos uma dúzia de vezes em que eu tive uma mulher se masturbando ou à beira de se masturbar durante uma ligação de negócios pela primeira vez. Eu me lembro de uma vez, no final dos anos 90, de uma mulher me ligando de uma agência de empregos temporários e no meio da conversa ela dizer: "Eu fico envergonhada de dizer isso, Sr. Curry, mas você tem uma voz muito boa no telefone." Normalmente eu diria só obrigado e continuaria a conversa. Com ela eu disse: "Aposto que sua buceta está ficando molhada ouvindo minha voz, não está?" Ela disse: "Meu Deus, não acredito que você disse isso." Eu recebo muito essa reação das mulheres. "Não acredito que você disse isso." E com certeza, uns 10, 15 minutos depois, eu tinha essa mulher se dedando no escritório dela no trabalho. Eu nunca tinha visto essa mulher pessoalmente. O que essa experiência te diz? Uma mulher nem precisa saber como você é fisicamente para ficar sexualmente excitada com suas palavras, sua voz e suas habilidades gerais de conversação. Eu poderia ser um homem de 1,50 m, pesando 180 quilos, com verrugas nojentas pelo corpo inteiro, pelo que ela sabia. Só fui encontrar essa mulher pessoalmente depois que já tínhamos curtido 3 ou 4 episódios de sexo por telefone quente. Sua voz, se você a desenvolver e treinar corretamente, pode se tornar uma força muito poderosa no seu objetivo de seduzir verbalmente as mulheres. Em vez de assistir pornô, dedique tempo para ler ficção erótica quente ou não ficção erótica escrita por mulheres heterossexuais e bissexuais. A maioria das mulheres sabe o que excita outras mulheres, assim como a maioria dos homens sabe o que excita outros homens. Se você reparar, a maioria do pornô hardcore em vídeo é escrita e produzida por homens. Homens sabem o que outros homens querem ver. Além disso, se você reparar, metade das mulheres que assistem pornô escrito e produzido por homens não fica necessariamente excitada com aquele tipo específico de pornô. Um bom número de mulheres ama romances eróticos e não ficção erótica muito mais do que pornô em vídeo.
As mulheres não precisam ver a atividade sexual encenada para ficarem excitadas. Elas podem usar o poder da própria imaginação para se molharem. Tudo de que precisam é que um escritor jogue um pensamento ou uma premissa erótica criativa na cabeça delas, e a mente delas já dispara. Estatísticas mostram, erótica hardcore e romances eróticos estão entre os gêneros de livros que tiveram os maiores aumentos de vendas nos últimos 10-15 anos, do USA Today, 20 de fevereiro de 2006. No meio e final dos anos 90, quando eu morava em Los Angeles, eu realmente escrevia pequenas ficções eróticas e fantasias sexuais para mulheres. Mais da metade das vezes eu era pago para fazer isso. Não muito, geralmente entre $25 e $40 por fantasia. Eu sempre fui fã da série Letters to Penthouse, que é uma série popular de livros de ficção erótica baseada em experiências sexuais da vida real. Algumas das histórias me excitavam tanto que eu geralmente acabava me masturbando com várias delas. Muitas das histórias eram escritas por mulheres. Quais são algumas das diferenças entre histórias eróticas que excitam as mulheres versus vídeos pornôs que excitam os homens? As mulheres, de modo geral, curtem muito mais preliminares do que os homens. Os homens querem ver sexo que vá direto ao ponto. Eles querem ver um homem enfiando o pau imediatamente na boca ou na vagina da mulher. As mulheres querem muito beijo, carícia, massagem, toque, etc., antes da penetração. As mulheres estão muito mais interessadas em ver ou ler sobre a fase de excitação do sexo do que o homem médio. Para a maioria dos homens, o foco é no orgasmo. Para a maioria dos homens, o orgasmo é o bolo. Para a maioria das mulheres, o orgasmo é a cobertura do bolo. As mulheres realmente gostam de aproveitar cada minuto do ato sexual com um homem que as excita. Os homens, de modo geral, são mais voyeuristas. As mulheres, de modo geral, são mais exibicionistas. As mulheres se excitam com muitas coisinhas que o homem médio nem prestaria atenção. Os homens só querem ver peitos bonitos e uma bunda firme. As mulheres ficam excitadas com a forma como o homem usa as mãos, a boca, os lábios e a língua, a forma como ele puxa o cabelo dela durante o sexo, etc. A maioria das histórias eróticas escritas por mulheres para mulheres que envolvem sexo em grupo, 3 ou mais parceiros, geralmente envolvem estranhos ou novos conhecidos. As mulheres não fantasiam muito com sexo em grupo com um amante de longo prazo ou marido. Aqui vai uma coisa muito importante. Mesmo quando as mulheres se permitem entregar a atos sexuais extremamente safados e aventureiros, elas ainda querem ser tratadas no longo prazo como um ser humano completo. Pouquíssimas mulheres, se é que alguma, gostam de ser tratadas como o equivalente humano de uma daquelas bonecas infláveis de sexo baratas. Não me entenda mal, há muitas mulheres que gostam exatamente do mesmo tipo de pornô hardcore XXX que os homens, especialmente no século XXI. Muito do que uma mulher gosta em erótica e pornô em vídeo, ou não gosta, depende se ela é 1, 2, 3, 4 ou 5. Muitas mulheres que são 1, 2 e 3 amam pornô hardcore XXX tanto quanto ou mais do que os homens. Em vez de se preocupar em ser forte demais ou ultrapassar o limite, concentre-se apenas em ser ousado, confiante, honestamente direto e verbalmente erótico. Se tem uma coisa que me incomoda levemente em alguns dos meus fãs e leitores masculinos do modo 1, é a preocupação excessiva deles em serem percebidos como grosseiros, desrespeitosos, rudes ou fortes demais com as mulheres. Se você pensar em qualquer coisa na vida, vai encontrar homens e mulheres que amam algo e homens e mulheres que criticam ou odeiam essa mesma coisa. Vamos começar com o conceito de Deus. Muitos seres humanos amam e adoram Deus, mas há um bom número de seres humanos que criticam a ideia de adorar um Deus. O comediante Bill Maher vive zoando o que ele chama de tipos religiosos. Algumas pessoas são ateias ou agnósticas. Vegetarianismo e comer carne.
Alguns homens e mulheres amam e juram pelo estilo de vida vegetariano e vegano de alimentos crus, enquanto outros acham que vegetarianos são loucos, amantes fanáticos de animais. Algumas pessoas amam esportes, mas eu já conheci homens e mulheres que literalmente odeiam a ideia de competição atlética. Alguns acham que qualquer tipo de competição, seja atlética, acadêmica, artes performáticas, etc., traz o pior das pessoas em vez do melhor. Meu ponto? Quase tudo que você faz ou diz vai ser amado ou adorado por alguns, e criticado, não gostado ou odiado por outros. Isso volta ao meu conselho no capítulo 3 sobre aprender a ser indiferente às opiniões, críticas e expectativas dos outros. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma autora feminina no meu programa de rádio podcast e entramos em um debate leve e discussão sobre homens falando sacanagem com mulheres. Mais especificamente, sobre homens falando sacanagem com mulheres na própria primeira conversa depois de se conhecerem. Essa mulher disse que era totalmente inapropriado e desrespeitoso um homem falar sacanagem com uma mulher que ele acabara de conhecer. Eu disse a ela que já falei sacanagem com muitas mulheres na primeira conversa com elas, tanto pessoalmente quanto por telefone. Essa mesma autora me perguntou se eu já tinha levado um tapa na cara por ser tão grosseiro e desrespeitoso ao falar com mulheres sobre assuntos como boquete na primeira conversa. Eu disse, não, nunca. Nunca levei um tapa de uma mulher por falar sacanagem com elas ou por falar sobre chupar meu pau na primeira conversa. Ela disse, você precisava levar. Eu me ofendi e dei o troco. Por pelo menos uns 5 minutos, nossa troca ficou bem argumentativa e contenciosa. Interessante que a amiga e coautora dela, que eu também entrevistei, era quase o oposto. Ela não tinha problema nenhum com a ideia de eu falar sacanagem com uma mulher na primeira conversa e falar sobre boquete, desde que a mulher com quem eu estivesse conversando tivesse aberta a isso. Aliás, eu estava falando sacanagem com ela na nossa primeira ligação por telefone. Eu recebi várias mensagens de ouvintes femininas. Uma ouvinte regular minha disse: eu adoraria que um homem falasse sobre sexo comigo na primeira conversa, se transar comigo for a coisa número 1 na mente dele. Prefiro que ele vá direto ao ponto e pule toda a baboseira falsa do que falar um monte de coisa que eu não vigo. Ou eu vou dormir com ele, ou não vou. Você não pode agradar todo mundo, nem tente. Eu sempre vou ser verbalmente erótico com as mulheres. Sempre. Se algumas não gostarem, eu não dou a mínima. A única vez que sou cauteloso com minha linguagem é quando estou em uma situação profissional, de escritório, 9 a 5. E isso só por causa das muitas leis de assédio sexual que existem. Muita gente diz que a primeira impressão de uma mulher sobre você é tudo. Bem, se for, eu quero que a primeira impressão que uma mulher tenha de mim seja de que eu adoro foder e quero fazê-la gozar. Eu não quero que uma mulher diga: Alan Roger Curry é tão engraçado. Alan Roger Curry é tão inteligente e articulado. Alan Roger Curry ama cachorros. Alan Roger Curry se importa com a família. Foda-se tudo isso. Todas essas percepções são verdadeiras e válidas, mas não é isso que eu quero que seja a minha impressão duradoura. Eu quero que uma mulher diga: Alan é tão safado. Dá pra ver só pela primeira conversa com ele que ele vai ser safado na cama. Ele é um pervertido, com certeza. Essa é a impressão que eu quero que uma mulher tenha de mim, assumindo que eu queira transar com ela. Acredite em mim quando digo isso. Eu consigo citar muito mais vezes em que falar sacanagem com mulheres na primeira conversa me ajudou a seduzir uma mulher para transar comigo, do que vezes em que ser verbalmente erótico com uma mulher na primeira conversa me impediu de seduzi-la para fazer sexo físico ou sexo por telefone comigo. Para ir um passo além, quase todas as mulheres com quem interagi e com quem eu queria transar, mas que acabaram me tratando apenas como um amigo platônico ou irmão de consideração, foram mulheres com quem eu segurei o lado verbalmente erótico nas primeiras conversas. Em vez disso, acabei conversando com essas mulheres de forma muito básica, conservadora e convencional, e em quase todos os casos me senti arrependido e frustrado depois. Quando você fala sacanagem com as mulheres, você tende a descobrir em que categoria elas estão muito mais rápido do que quando não as envolve em uma conversa sexualmente provocativa. Volte para a página 14, página 23 e páginas 38 a 46.
Exibir o comportamento modo 1 com as mulheres me permitiu ver rapidamente se uma mulher era uma reciprocadora, rejeitadora, fingidora ou perdedora de tempo, além de se ela era 1, 2, 3, 4 ou 5. Você pode descobrir muita coisa sobre uma mulher pela forma como ela responde e reage à sua conversa sacana erótica. Por exemplo, eu geralmente consigo dizer se uma mulher é uma verdadeira 5 ou se ela é realmente uma 2 fingindo ser 5, só pela forma como responde à minha conversa sacana erótica. As mulheres que são 2 fingindo ser 4 e 5 são as principais que geralmente ficam muito teatrais e frustradas quando você é modo 1 com elas e fala sacanagem. Por quê? No fundo, elas sentem que você expôs a fachada falsa delas, e isso as deixa muito frustradas. Nenhuma mulher ou homem que está usando uma fachada pública quer que ela seja facilmente exposta pelos outros. Aprenda a eliminar a maioria dos seus estereótipos inválidos e julgamentos pessoais sobre as mulheres. Nos últimos 5 ou 10 anos, notei que muitos homens com quem interajo e a quem dou conselhos tendem a dar tiro no próprio pé e prejudicar seus próprios esforços de sedução ao cair vítimas de suas próprias crenças inválidas, estereótipos ou julgamentos pessoais e auto-justos sobre as mulheres. Exemplo rápido. Há muitos homens que tendem a acreditar que, se uma mulher frequenta a igreja regularmente ou semi-regularmente, ela é uma garota puritana, ultramonogâmica e boazinha. E que se uma mulher frequenta bares e boates com regularidade ou semi-regularidade, isso significa que ela é safada, gosta de sexo casual e é semi-promíscua. Esse pensamento é uma grande besteira. Eu diria que desde o início e meio dos meus 20 anos, eu fiz mais sexo, e especialmente sexo casual, com mulheres que eram frequentadoras regulares de igreja, do que com aquelas que frequentavam boates ou bares locais e outros lugares sociais. Algumas mulheres com quem transei raramente ou nunca vão a boates ou bares. Muitas das mulheres com quem transei não consomem nenhuma bebida alcoólica. Na verdade, boates e bares são, na verdade, 2 dos piores lugares para conhecer mulheres interessadas em fazer sexo. Eu conheço mais mulheres casadas e mulheres que só querem atenção lisonjeira frequentando boates, do que mulheres realmente interessadas em trocar orgasmos. Quase todas as vezes que fui a uma boate em cidades como Chicago, Los Angeles ou Nova York, a grande maioria das mulheres estava lá só para tomar uns drinks, socializar com as amigas ou ver se conseguia encontrar um homem que as levasse para jantar, beber e as enchesse de elogios e atenção que satisfizessem o ego delas. Não é o meu tipo de mulher. Se eu tivesse que identificar um punhado de lugares onde tive mais sucesso conhecendo mulheres com quem acabei transando, aqui estaria meu top 5 pessoal. Nem todo mundo frequenta a faculdade, ou alguns já se formaram, mas se você tem entre 18 e 25 anos ou mais e está atualmente em um campus universitário, você deve ter mais do que suficientes mulheres para escolher e fazer sexo prazeroso. Sites de redes sociais e internet. Tenho um amigo que usa o apelido, o pseudônimo Rico, a.k.a. Your Royal Flyness, e ele tem, na verdade, 2 ou 3 livros no mercado que tratam especificamente de se conectar com mulheres que você conhece primeiro no Facebook, LinkedIn, MySpace ou Twitter. Eu já fiz sexo físico ou sexo por telefone com muitas mulheres que conheci primeiro pela internet. Outro local online que está ganhando popularidade é o Meetup.com. Existem muitos grupos de solteiros em várias cidades dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Supermercados. Eu seduzi um bom número de mulheres que conheci primeiro em um supermercado. Todas as mulheres solitárias e com tesão precisam comer. Mulheres solitárias geralmente fazem muita compra de supermercado nas noites de sexta e sábado. Academias de saúde e fitness. De longe, um dos melhores lugares públicos para conhecer mulheres atraentes que valorizam saúde e fitness. As mulheres geralmente superam os homens nas academias na proporção de 2:1 ou até 3:1. Livrarias. Por causa de sites como Amazon.com, muitas livrarias estão fechando agora. Triste, mas verdadeiro.
Antes disso acontecer, eu costumava me conectar com muitas mulheres que conheci na Barnes Noble ou Borders. Todo mundo já ouviu o velho ditado de que não julgue um livro pela capa. Alguns homens cometem o erro de apenas olhar para uma mulher e dizer para si mesmos: "Ah, ela provavelmente é puritana", ou "Ela é tão linda, aposto que já tem dezenas de homens competindo pela atenção e companhia dela". Pare de fazer isso. Pelo menos metade das vezes que você tenta prever a sexualidade ou a vida amorosa de uma mulher só olhando para ela, você vai estar errado. Só porque uma mulher está vestida de forma conservadora, não significa necessariamente que ela é puritana. E só porque uma mulher é linda de morrer, não significa que ela já está comprometida, casada ou envolvida com alguém. Houve várias mulheres que conheci no passado que inicialmente achei que poderiam ser puritanas, mas essas mulheres acabaram sendo realmente safadas. Da mesma forma, houve várias mulheres que achei que já recebiam muita atenção dos homens só para descobrir que elas eram solitárias, entediadas e procurando companhia masculina. Você simplesmente nunca sabe até iniciar uma conversa com elas e conhecê-las. Deixe algumas mulheres focarem em homens que não são você. Alguns homens lendo isso estão tipo, hã? Vou te contar um segredinho. Algumas mulheres têm dificuldade em se empolgar com a ideia de transar com você se nunca transaram com você, especialmente se elas não sentirem um alto grau de química sexual com você enquanto estão na sua presença. Houve pelo menos algumas vezes em que deixei uma mulher sexualmente excitada, permitindo que ela relembrasse uma experiência sexual passada que teve com outro homem ou mulher. Por que eu tentaria forçar uma mulher a pensar em me chupar se essa mulher está fascinada com Brad Pitt? Prefiro que uma mulher chupe meu pau enquanto brinca com o clitóris dela, fantasiando sobre chupar o pau do Brad, do que ela não chupar meu pau de jeito nenhum. Consigo me lembrar de pelo menos uma ou duas parceiras sexuais físicas que tive, e pelo menos 4 ou 5 parceiras de sexo por telefone, em que usamos esse método de excitação para gozar. Eu chamo isso de voyeurismo verbal e exibicionismo verbal. Eu transei com uma mulher em que raramente falávamos um do outro durante o sexo. Ela falava sobre ex-namorados com quem gostava de transar e eu falava sobre amantes femininas do meu passado. Alguns chamariam isso de estranho, mas o fundo da questão é que ela e eu éramos os dois que estávamos transando e tendo orgasmos, não os outros sobre quem falávamos. Às vezes eu fico ainda mais excitado quando uma mulher coloca meu ego em posição de inveja ou ciúme. Eu me lembro de uma noite em que estava na cama com uma mulher, mas não tinha interesse em ser sexual. Então essa mulher começou a falar sobre uma cena de sexo entre o ator Wesley Snipes e a atriz Cinda Williams no filme de Spike Lee, Mo Better Blues. Ela disse: "Aposto que se o Wesley estivesse aqui agora, ele me foderia até não poder mais." No segundo seguinte, meu pau estava duro como pedra. Acabamos curtindo um dos melhores sexos que já tivemos. Depois, ela riu e disse: "Se você vai me foder assim quando eu falo de outros caras, vou falar de foder outros homens o tempo todo para te deixar duro. Você nunca me fudeu assim antes." A mesma técnica funciona ao contrário. Consigo citar muitas vezes em que causei excitação sexual em uma mulher, permitindo que ela me ouvisse falar sobre seduzir e fuder outras mulheres. Aliás, eu diria que em pelo menos uma em cada 5 mulheres com quem transei, usei o exibicionismo verbal como meio de excitá-las. A maioria das mulheres não admite publicamente, mas eu conheci muitas que adoravam ouvir histórias sobre mim seduzindo e fudendo outras mulheres. Eu tive muitas mulheres confessando que isso é um grande tesão para elas. Alguns homens acham que as mulheres vão ficar raivosas e ciumentas, e provavelmente há algumas que ficam, mas a maioria fica realmente excitada pensando em você fazendo sexo quente e safado com outras mulheres do seu passado. Se a escolha for entre excitar uma mulher falando sobre sexo entre você e ela, ou falando sobre sexo com outras mulheres, ou permitindo que ela fale sobre sexo com outros homens ou outras mulheres, obviamente vá com a primeira opção. Mas se a escolha for entre a segunda ou ela não ficar excitada de jeito nenhum, então vá com o voyeurismo verbal ou exibicionismo verbal.
Para deixar as mulheres realmente excitadas, você tem que estar disposto a correr o risco de desligá-las. Pela minha experiência, você nunca vai deixar uma mulher realmente excitada sendo seguro ou cauteloso com suas palavras e conversa. Você tem que ser provocativo. Você tem que estar disposto a testar os limites da sensualidade e da sensibilidade de uma mulher. É aí que entra sua confiança ousada. O comediante e apresentador de TV Bill Maher disse uma vez: para fazer a plateia rir com mais força, você tem que estar disposto a brincar naquela área que representa a linha fina entre bom gosto e mau gosto. Você tem que, pelo menos, saber onde está essa linha. O comediante Dave Chappelle fez um comentário semelhante durante uma entrevista no Inside the Actors Studio. O mesmo conceito vale para sexo e sedução. Quase todas as vezes em que deixei uma mulher tão excitada a ponto dela estar pingando, foi quando minha conversa estava tão provocativa e eroticamente explícita a ponto de quase ser rude, ofensiva, vulgar ou desrespeitosa. Quase. Voltando à minha discussão sobre a mente consciente da mulher, programação social e sua mente subconsciente, desejos crus, impulsos emocionais ou hábitos enraizados, geralmente há 3 tipos de respostas que você vai receber de uma mulher. Eu as classifico do menos excitado para o mais excitado. Quando uma mulher vai ficar menos excitada com sua conversa sexual com ela? Quando você está falando de uma atividade sexual ou aspecto da intimidade sexual que tanto a mente consciente quanto a mente subconsciente dela percebem como chato, impróprio, insatisfatório, imoral, doloroso. Quando uma mulher vai ficar moderadamente excitada com sua conversa sexual com ela? Quando você está falando de uma atividade sexual ou aspecto da intimidade sexual que tanto a mente consciente quanto a mente subconsciente dela percebem como divertido, aceitável, satisfatório, convencional. Quando uma mulher vai ficar mais excitada com sua conversa sexual com ela? Quando você está falando de uma atividade sexual ou aspecto da intimidade sexual que faz a mente consciente dela colidir com a mente subconsciente. Por exemplo, a mente consciente diz: você não deveria estar pensando nessa atividade, é safada demais. Mas a mente subconsciente está dizendo: vá em frente e faça essa atividade, porque seu orgasmo vai ser tão poderoso e satisfatório. Sempre que você cria um conflito interno do tipo eu devo manter minha respeitabilidade de boa menina versus eu quero me soltar e revelar meu lado garota má de safada interior na mente de uma mulher, você vai deixar essa mulher realmente molhada. A tensão erótica precisa estar presente para uma mulher ficar realmente excitada. E não há melhor forma de criar tensão erótica do que criando um alto grau de conflito interno entre a mente consciente e a mente subconsciente de uma mulher. Os homens não experimentam o mesmo conflito interno, bom menino versus mau menino, em relação ao sexo, da mesma forma que a maioria das mulheres tem o conflito interno, boa menina versus garota safada. A sociedade geralmente dá um passe livre aos homens no que diz respeito a ser safado e promíscuo, especialmente quando são jovens, embora os homens sejam criticados tanto quanto, ou até mais do que as mulheres, por trair. É só perguntar ao lendário golfista Tiger Woods. Agora, obviamente, você não pode abordar uma mulher que não conhece e prever com precisão o que vai excitá-la com certeza ou desligá-la com certeza. Qual é o plano alternativo? Aborde a conversa com a suposição confiante de que tudo o que te excita também vai excitá-la. Na maior parte do tempo, essa é uma situação ganha-ganha. Se você assume que uma mulher fica excitada com tudo que te excita e você está certo, há 99% de chance de que a química sexual entre vocês dois vai ser fantástica. Olha, se você assume que uma mulher fica excitada com as mesmas coisas que te excitam e no final você descobre que estava errado, cara, você acabou de economizar um monte de tempo. Tempo que você teria perdido correndo atrás de alguém que não tem quase nada a ver com seus desejos sexuais. De qualquer jeito, você ganha.
Eu já tive vários caras que me procuram para consultoria, me mandando mensagem contando que conseguiram fazer um ménage à trois com uma mulher e a amiga dela, só porque aplicaram essa filosofia da suposição confiante. Porque, vamos ser sinceros, muito poucas mulheres vão chegar em você e falar assim: "Ei, meu nome é Jéssica, qual é o seu? Quer fazer um sexo bem sapado comigo e com a minha amiga esse fim de semana?" Tem 99,9% de chance disso não rolar. E se rolar, bom, provavelmente a Jéssica vai querer te cobrar no final. Você tem que assumir com confiança que as mulheres que você aborda e conversa são tão safadas ou até mais safadas do que você. Faça aquele conflito interno acontecer na cabeça delas. Eu adoro ver a tensão erótica entre uma mulher e eu escalando ao máximo possível. Você deve fazer o possível para evitar assumir que qualquer coisa sobre sexo desliga uma mulher, a menos que você tenha algum tipo de forte sensação instintiva ou intuição de que suas suposições negativas são válidas. Eu prefiro deixar que a mulher me diga que determinada atividade sexual não é a praia dela. Reconheça que há uma grande diferença entre ter uma conversa sexualmente provocativa com uma mulher e gritar obscenidades grosseiras para ela. Uma coisa que notei desde a faculdade é que muitos homens jovens e imaturos acham que falar sacanagem com uma mulher é chegar falando alto de forma deselegante e fazendo comentários bem pesados, vulgares, tipo descrições explícitas de sexo, eu quero te fuder, sua buceta deve ser gostosa, etc. Ser grosseiro e vulgar nos seus comentários para uma mulher é bem diferente de ser verbalmente erótico e sexualmente provocativo nas suas conversas com as mulheres. A segunda opção exige um verdadeiro e genuíno senso de confiança e suavidade. A primeira só exige que você tenha mentalidade de boate de strip, boca grande e possivelmente um pouco de bebida no organismo. Cara, eu compararia isso a ser um membro respeitado da mídia versus ser só mais um fã aleatório na arquibancada. Quando você vai para um jogo de futebol, seja no Maracanã, no Allianz Parque ou em qualquer estádio lotado, é super fácil um cara do nada começar a gritar pro jogador que ele não curte: "Ei, Vinícius Júnior, você é um merda, cara! Todo esse dinheiro que te pagam e você continua sendo uma merda!" Você acha mesmo que aquele jogador ali no campo vai prestar a mínima atenção em você? Acha que ele vai perder tempo virando para a arquibancada para te responder? Tem 99% de chance do cara simplesmente te ignorar, seguir jogando e nem levar a sério. Zero impacto. Agora, se um membro da mídia fizesse a mesma crítica construtiva a esse jogador, é mais provável que o jogador escute e até converse com ele ou ela. É o mesmo princípio geral com as mulheres. Quando você simplesmente grita ou berra comentários para as mulheres, há 99% de chance de elas te ignorarem. Elas não vão levar nada do que você diz a sério. Você tem que iniciar de verdade uma conversa com as mulheres antes de entrar no modo sedução. No mínimo, você tem que estabelecer algum grau de contato visual com elas e entrar no espaço delas. Se você estiver sentado ou em pé a mais de 1 metro delas e gritando comentários picantes sobre várias partes da anatomia delas, isso não vai excitar muitas mulheres. É mais provável que você seja completamente ignorado. Da mesma forma, nunca esteja no modo humor quando estiver tentando seduzir uma mulher. Humor e sedução não combinam muito bem. Acho que foi um astro de cinema, Ed Murphy, quem disse uma vez: "Você pode ser engraçado com as mulheres e pode ser sexy com as mulheres, mas é muito desafiador ser os dois no mesmo momento exato." Eu raramente ou nunca tento ser engraçado e sedutor ao mesmo tempo. A maioria das mulheres não vai te levar a sério. Elas vão perceber sua tentativa de excitá-las como algum tipo de piada. Vão te olhar como se você estivesse interpretando um personagem, em vez de ser o verdadeiro você. Tudo bem ser casualmente espirituoso com as mulheres quando você está no modo sedução, mas evite tentar ser o senhor engraçado ou o senhor animador. Não seja o macaco dançarino para as mulheres. Isso não é um tesão para elas.
A menos que você esteja se sentindo realmente ousado e corajoso e saiba com certeza que você e uma mulher têm um bom grau de química sexual entre vocês dois, evite tocar a mulher em qualquer parte do "eu não te conheço tão bem". Isso é bem autoexplicativo. Eu raramente toco em mulheres até ter 100% de certeza de que ela e eu temos um grau acima da média de química sexual rolando. Pode ser ok tocar na mão, no braço ou no ombro de uma mulher, mas não seja tão ousado a ponto de apertar os seios dela ou apalpar a bunda. No mínimo, você pode levar um tapa. No máximo, pode acabar com uma acusação de assédio sexual ou estupro. Mantenha as mãos longe das mulheres até elas te darem um sinal verde cristalino de que você está livre para ser fisicamente agressivo com elas. É aqui que entra a arte e a habilidade de reconhecer os sinais de linguagem corporal das mulheres. A grande maioria das mulheres vai te avisar com os olhos, a boca e a linguagem corporal geral quando você tem um convite para tocá-las de forma provocativa. Eu sempre digo aos homens que oriento, conversem e interajam com o máximo de mulheres possível, mesmo que elas acabem rejeitando vocês. Meu talento para reconhecer efetivamente a linguagem corporal positiva e negativa das mulheres vem literalmente de anos e anos interagindo com centenas de mulheres. Na próxima sessão, parte 2, vou oferecer alguns cenários da vida real com diálogos da vida real que usei com várias mulheres com quem conversei e, em muitos casos, acabei na cama com elas. Espero que a parte 1 tenha fornecido a você os fundamentos básicos. A parte 2 vai mostrar como usei esses fundamentos a meu favor.